Entre quatro paredes pode tudo. O interessante é que, ao analisarmos as Sagradas Escrituras, observamos que o Senhor criou a relação sexual para ser uma bênção dentro do casamento. Só que certos teólogos e muitos pastores que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra, dizem nas suas afirmações que dentre quatro paredes pode tudo. Mas de fato, o que mais importa? O que dizem os pastores, os supostos teólogos, ou o que diz as Sagradas Escrituras? Eu, Paulo César, te convido para analisarmos o que de fato diz a poderosa Palavra de Deus. Tudo pode dentro de quatro paredes? Para isto, quero te convidar a ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, baseado nesse texto, observamos aqui uma verdade muito importante. Veja só, queridos, a Bíblia nos orienta que Deus nos permite prazer no que se refere ao ato sexual e também às carícias no relacionamento. Agora, os vícios e as vontades de uma forma desenfreada são um verdadeiro sinal de problemas que precisam ser resolvidos, quer na área espiritual, quer na área psicológica. Fica aqui uma advertência. As pessoas, quando me questionam, quer seja na igreja ou nas redes sociais ou pessoalmente, me perguntam: as carícias orais, irmão, é permitido na Bíblia? A Bíblia não fala de uma forma direta, porém indireta. Então observamos que em Provérbios capítulo 5, versículo 19, que eu vou ler, e também Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 7, são apenas duas referências. Eu poderia ler mais, mas para esse vídeo não ficar muito longo, irei apenas ler essas duas referências dentre tantas. Para você ter uma ideia, eu até fiz uma anotação aqui no capítulo 4, alguns versículos do capítulo 5 e 6, especificamente no capítulo 7, observamos que Salomão ele elogiava o corpo da sua esposa. É bem interessante ler depois. O capítulo 4, 5, 6 e 7 você vai ver como era lindo a forma que eles se apreciavam um ao outro, fisicamente falando. Então veja o que é que diz Provérbios capítulo 5, versículo 19. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os seus carinhos dela. Estou usando aqui a tradução NVI. Já se fosse na Almeida Corrija Fiel, de os seus seios te saciem todo o tempo. Olha que interessante. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 7. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios semelhantes aos cachos de uva. Veja o que ele está falando aqui. Ele comparou os seios da sua amada como cacho de uva. Ou seja, as carícias orais, chamada de sexo oral, biblicamente falando, não de uma forma direta, mas indireta, não é proibido. Vimos aqui um aval bíblico, podemos usar essa expressão. Já no que se refere ao sexo anal, a Bíblia proíbe categoricamente. Eu vou dar aqui um parecer bíblico e também um dado clínico, levando em consideração que eu não sou médico. Mas eu fiz uma pesquisa e vou te provar que a questão do sexo anal, além de ser uma prática pecaminosa, proibida por Deus mediante a sua palavra, já na ciência observamos que deve ser evitada por uma questão de saúde. Então vamos para o texto. Te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, vou ler o versículo 26 e também vou ler o versículo 27. Veja o que é que diz Romanos. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres, grava esse trecho de texto, trocaram suas relações sexuais naturais. Outras traduções de mudar o uso natural por outra, contrária à natureza. Aí o versículo 27, da mesma forma, ou semelhantemente, os homens também abandonaram as relações sexuais, outras traduções, deixando o uso natural, com as mulheres, e se inflamaram das suas paixões uns pelos outros. O que seria a prática sexual natural? Seria a penetração normal entre um pênis e uma vagina, não no ânus. Biblicamente é proibido. Está bem explícito aqui. Perdoe-me,
O conteúdo, eu sei que é um conteúdo assim, muito sério de se falar, deveria ser ensinado nos lares, deveria ser ensinado nas igrejas, mas nem todas as igrejas e nem todos os lares, os líderes ou os pais de família têm preocupação de ensinar isso aos seus filhos e deixam eles livres para que eles vão nas redes sociais ou nos canais aí procurar, e nem sempre todos os canais ou as redes sociais vão dar um parecer bíblico e vão levar seus filhos e suas filhas ao abismo, que a Bíblia diz que um abismo chama outro. Então tome muito cuidado, você que é líder, e você que é pai de família ou mãe, ensine no que se refere ao sexo aos seus filhos, é um assunto muito sério. Peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, nos ajude a pregar o Evangelho. Veja, então, isto foi a Bíblia. Veja o que é que diz, li apenas Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, que é o texto mais explícito. Agora, Romanos 1, 26 e 27. Agora vou dar aqui o dado clínico. Veja o que é que diz. A mucosa anal absorve muito fácil qualquer tipo de bactéria e vírus, causa infecções. E na prática do ato sexual pode ocasionar algumas fissuras, ou seja, danos físicos. Então, feito eu falei, além de ser uma prática pecaminosa, pela ciência deve ser evitada por uma questão de saúde. Entre quatro paredes pode tudo? Há quem diga que pode, mas você fica com quem? Com a maioria, com as estatísticas ou com a poderosa palavra de Deus? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, um forte abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para se manter informado de tudo que postamos aqui, deixe seu like para fortalecer o canal, deixe seu comentário, pois a sua participação, minha amiga e meu amigo, é de extrema importância para todos nós juntos pregarmos o Evangelho e cumprirmos a nossa missão. Um forte abraço.